Eu não sei se você sabe, em 2011 o FBI abriu um website, que se chamava The Vault. É como se você falasse, ei, volte aqui, entendeu? Que em português significa o cofre. E lá eles colocam documentos que alguns anos atrás eram secretos, que tem no Brasil também isso, né? Acho que no Brasil é depois de 70 anos que um documento pode se tornar público, algo assim. Não sei como é que funciona bem, eu vou dar uma lida sobre isso, mas nos Estados Unidos eles abriram esse site do FBI e alguns documentos que alguns anos atrás eram secretos foram tornados públicos, né? Claro que eles selecionam alguns documentos, né, para tipo, põe lá para o pessoal ver, para dizer que a gente está tornando tudo público, mas com certeza tem muita coisa que eles não tornam público, por, eu não sei, até motivo de evitar a guerra, sei lá, com outros países, não sei. Mas esse documento foi liberado. E para te ver uma coisa, no site do The Vault tem muita coisa, tem coisa sobre o Al Capone, coisa sobre investigações famosas que aconteceram nos Estados Unidos, mas o documento de todos os tempos que tem o maior número de acesso desse site é um documento que fala sobre OVNIs e ETs, um documento sobre ufologia. E esse documento se chama o Memorando do Guy Hotzel. Guy Hotzel é o cara que escreveu o documento, mas ele não é o cara que viu o que aconteceu. Ele escreveu, é meio assim que um telefone sem fio. Alguém falou para alguém, que falou para alguém, que falou para ele. Aí já não sei, né? Quando a pessoa fala a história para uma pessoa e fala para outra, já muda um pouquinho. Mas eu vou ler para vocês o que ele escreveu no documento já, mas antes disso eu vou dar um contexto de como esse documento veio à tona. Então, esse documento foi publicado pela primeira vez no dia 22 de março de 1950. E ele foi escrito pelo Guy Hotzel. Aí esse Guy Hotzel escreveu um relato de um agente da Força Aérea Americana, que esse agente ouviu um relato de alguém, que essa pessoa que não é, ninguém sabe quem foi essa pessoa que falou isso para esse agente, né? Não sabemos por quê, não sei. Não diz em lugar nenhum, tem apenas, como é que fala, suposições de quem poderia ser essa pessoa, teorias, né? Eu falo isso no final também. Então, aí ele mandou esse documento, escreveu esse documento tudinho, né, relatando essas coisas, e mandou para o Edgar Hoover, que era o chefão do FBI na época. O Guy Hotzel era o chefe do escritório de Washington. Então também é um escritório forte, né? Washington é onde fica a Casa Branca. Agora uma coisa também, as pessoas sempre confundem esse caso, que eu vou ler agora, com o de Roswell, mas esse aconteceu em 1950 e o de Roswell aconteceu em 1947. Então já vi sites falando que é sobre Roswell, mas não é sobre Roswell, é um incidente separado, mas que aconteceu na mesma área, que foi Novo México. E eu vou explicar também por que eles falam que acontece muito disso lá no Novo México. Mas bem, esse memorando foi escrito, aí em 2011 colocaram no site The Vault, onde eles colocaram lá, e depois de 2 anos já tinha mais de 1 milhão de acessos. Então isso foi o que? 2011 colocaram, depois de 2 anos foi 2013, né? 2001, 2002, 2013, mais ou menos, mais de 1 milhão de acessos. Então hoje, 2020, deve ter muito mais acessos. Aí, esse documento foi escrito por ele, mandou, e eu fui lá no site do FBI. Eu vou deixar o link também no comentário, o site original, para quem sabe ler inglês ou quem quer ver se realmente é verdade o que eu estou falando aqui, pode ir no site que é do FBI mesmo. Mas eu vou agora ler aqui o que está escrito lá no site, o que está escrito no documento, na verdade. Eu peguei lá, traduzi para português, eu traduzi, né, para o português, mas eu não sou intérprete, né? Eu traduzi para o jeito que eu acho que é em português. Então é mais ou menos assim. Eu vou ler para vocês. Um investigador da Força Aérea falou que 3 dos tão chamados discos voadores foram encontrados no Novo México. Eles, os discos, foram descritos como tendo uma forma circular e o centro elevado, aproximadamente 15 metros de diâmetro. Cada um estava ocupado com 3 corpos com formato humano, mas com apenas 1 metro de altura, vestidos com uma roupa metálica com textura bem fina, e a vestimenta era parecida com o blackout suits e dos pilotos de teste. De acordo com o senhor, nome riscado, informante, vírgula, os discos foram encontrados no Novo México pelo fato do governo ter um radar com potência bem alta naquela área, e eles acreditam que o radar causa uma interferência dos mecanismos de controle dos discos.
Não houve nenhuma tentativa de avaliação mais profunda pelo USA, nome riscado, com relação ao que está acima. Então, isso foi o que eu traduzi do documento. Isso é o que está no documento. Eles relatam que no Novo México caíram 3 discos voadores e cada um tinha 3 corpos. Eles eram, tipo assim, tinham uma aparência assim, humanoide, né? Tipo assim, que nem nós, né? 2 pernas, 2 braços, cabeça e tal. Mas eles tinham apenas 1 metro cada um. Então, eu não sei qual é a teoria. Eles não falam aqui se viram rosto, alguma coisa. Ou eram, sei lá, ETs de verdade ou anões do futuro, eu não sei. Uma raça de anões bem avançada. Não sei. Mas esse Blackout Suits, eu fui dar uma olhada no Google, eles falam que a vestimenta deles era tipo essa roupa, né? E a roupa também dos pilotos de teste daquela época. É uma roupa tipo um macacão, cheio de botões, não, cheio de botões, de zip pra colocar as coisas lá. Então eu acho que era isso que eles queriam falar, que era uma roupa, mas também falam que a roupa tinha um tecido bem fino, né? Então, porque eu já vi em outros vídeos, outras pessoas que falam nessas coisas de ET, falam que a roupa deles, às vezes eles não conseguem distinguir se é uma roupa ou se é a pele deles mesmo, porque é uma coisa bem fina, né? Não sei, uma coisa bem estranha, uma tecnologia de roupa bem avançada. Então, aí esse documento se tornou público e ficou bem popular porque é um documento oficial. Tipo, queira ou não, é um documento oficial. Foi escrito por um oficial do FBI e não é qualquer um estagiário. Era o chefe do escritório de Washington. Mas algumas pessoas querem falar que isso não tem nada a ver, que foi uma mentira criada por alguém. E a pessoa que dizem que foi que criou essa mentira foi um cara chamado Silas Newton. O Silas Newton é um cara famoso pro FBI também, porque ele também tem documentos sobre investigações sobre ele no The Vault do FBI. Se vocês forem ver lá, fui lá que eu fui e consegui essa informaçãozinha sobre ele no site do FBI também. Então, ele era um cara bem rico. Ele tinha uma produtora de petróleo, produtora não, né? Uma empresa de petróleo. E também ele tinha mania de mentir demais. Agora, eu não sei se ele mentia assim porque ele era doido da cabeça, né? Esse é o que falam, né? Que ele mentia, né? Mas agora a minha teoria é essa. Eu não sei se ele mentia pra ter vantagem nos negócios ou se ele era meio doidinho na cabeça. Porque ele tinha uma história que ele falou que ele tinha uma máquina que detectava óleos minerais e petróleo debaixo da terra. Aí eu já não sei, né? Todo mundo tem um vizinho ou tem alguém no bairro que tem umas histórias mirabolantes. Eu mesmo no Brasil eu tinha, e todo mundo que eu conheço fala, tinha alguém, um mentirosinho, né? Então ele vai ver que era esse cara da vizinhança dele. A diferença é que a vizinhança dele só devia ser de milionários, né? Então, aí ele também veio com essa história de que ele tinha um terreno num deserto lá em Nevada, que o deserto se chama Mojave, ou Mojave, não sei como é que pronuncia isso. Fica lá em Nevada também nos Estados Unidos. Ele falou que caíram discos voadores lá. Só que depois ele mudou a história, ele falou que ele não viu nada, nunca viu disco voador na vida, nem nada, blá blá blá. Falou que ele só tava, como é que fala? Só tava falando coisas que ele ouvia por lá, pelo lugar. Então, ou ele era um mentiroso ou era um fofoqueiro, né? Que escutava qualquer história e mentia. Mas, então é isso. Mas isso também não quer dizer que ele é o cara que inventou essa história. Isso é algumas pessoas que falam que foi ele, mas ninguém sabe, né? Tanto que o nome tá arriscado lá no... O nome do investigador, no caso, né? Tá arriscado lá no documento. Se você for ver, tá arriscado. Então, não sabemos. As pessoas falam que pode ter sido ele, mas querendo ou não, como eu falei antes, é um documento oficial do FBI. O FBI deve ter tido algum interesse, né, nisso, porque eles... Se fosse uma coisa besteirinha, né, eles não iam publicar no site deles. Ou eu não sei se eles publicaram justamente para atrair as pessoas, né, as pessoas que gostam do assunto, né. Pô, o FBI tem um documento sobre ETs e OVNIs e tal. Mas eles publicaram isso, é um documento oficial. Agora, o problema é que não tem nada assim substancial, né? Nada assim concreto, vamos dizer assim. Não tem nomes assim, pelo menos eles não revelaram o nome. Quando o cara fala assim, fulano falou, aí já as pessoas já ficam meio com o pé atrás, né? É verdade. Quer dizer, às vezes não. Então é uma coisa assim que a gente vai ficar especulando. Mas outra coisa que eu penso também que podia ter acontecido é o seguinte.
Porque no final o FBI fala nesse documento, você vê, não houve nenhuma tentativa de avaliação mais profunda pelo SA. SA, eu acho que eu coloquei SA mesmo porque está em inglês, SA, eu não sei o que significa. Eu presumo que talvez signifique Secret Agent, não sei, agente secreto, não sei. Mas é SA, eu coloquei SA ali. Ok, mais profunda pelo SA com relação ao que está acima, que no caso é o relato. Agora eu não sei se o FBI realmente não pensou que isso era algo importante para eles irem atrás, porque também eles têm, como é que fala, orçamento, né? Cada investigação leva dinheiro, né? Tipo, como vocês sabem, no Brasil, tipo, tem um orçamento, né? A Polícia Federal, a Polícia Militar, todos eles têm os orçamentos dele, né? Para comprar carro, essas coisas. Então, investigação também é uma coisa que leva dinheiro. Não sei se eles pensaram assim, não vale a pena ir atrás disso, né? Vou gastar muito dinheiro para quê? Para atrás de ET? Não deve ter pensado isso. Mas, ou pode ter tido um conflito de interesses, né? Porque dizem que o exército americano foi lá no Novo México quando teve o caso de Roswell. Não sei nesse caso aí o que aconteceu, né? Dizem que eles foram lá, né? Então, na minha que eu posso achar, né? Pode ter tido um conflito entre o FBI e o exército, né? Ninguém sabe, né? Tipo, o exército falou assim, fica de fora. Aí o FBI, para não ficar por baixo, falou, não, a gente nem tava afim mesmo de investigar isso. Não sei. Mas é uma coisa também que eu acho interessante, que falam que acontece muito desses acidentes de discos voadores no Novo México, porque lá, como eu falei aqui, tem um radar que é muito potente e que afeta o mecanismo de controle dos discos voadores. Não sei se é verdade, né? Mas é o que falaram que é o motivo desses discos voadores, porque sempre quando cai um disco voador nos Estados Unidos, a maioria das vezes é no Novo México, né? Não sei como é que acontece isso. Não sei se deve ser o Triângulo das Bermudas para os discos voadores. Mas então, hoje foi isso que eu fiz, esse vídeo aqui. Espero que você tenha gostado. É uma informação bem legal. Eu vou deixar aqui mais uma vez, vou falar para vocês, vou deixar o link desse documento, né? O link original. Você vai lá, vai estar tudo em inglês de qualquer jeito. Já traduzi para você o que está no documento em si, né? Mas se você quiser ir lá, quiser dar uma olhada em outros documentos, achar algo interessante, deixa aí no comentário também. Se tiver sugestões de vídeos, fala aí, qualquer coisinha. Filme de terror, teoria da conspiração, ufologia, histórias reais, coisas macabras, a gente está por aqui para isso, né? Então, e como eu falei no começo, se você não for inscrito no canal, se inscreve no canal, deixa um like, comenta aí se você gostou ou não, o que você gostaria de ver eu falando no canal, que a gente vai tentar fazer o máximo para trazer mais vídeos para vocês toda semana. Um abração e até mais. Tchau!